Bom, então fazendo alguns exemplos, podemos começar aqui com o hélio, né, que tem massa atômica 4, se a gente arredondar. E aí esses 4, o que significa? São 4 unidades atômicas, tá? Então significa que estamos nos referindo apenas a um átomo de hélio. Porém, né, a gente não vai trabalhar com um átomo de hélio, então a gente trabalharia com muito mais átomos. Então a gente queria trabalhar e ter 4 gramas. Para obter esses 4 gramas, então a gente precisaria de muito mais átomos de hélio. Então, é aí onde entra esse número, né, que é a constante de Avogadro. Então a gente tem 10 a 23, no caso, entidades, né, por unidade de quantidade de matéria. Em outras palavras, quando você tem 6 vezes 10 a 23, equivale a 1 mol. Então, 6 vezes 10 a 23, o quê? Nesse caso, as entidades que a gente está falando seriam os átomos de hélio. Então, assim, teríamos um mol. Só assim é que a gente consegue relacionar essa quantidade, ou seja, unidades atômicas, e chegar até gramas. Então, a gente tem 4 gramas para cada mol. E esse aqui é que chamamos de massa molar. Ou seja, a massa molar ela tem unidade que é grama por mol. 1 grama, né? A quantidade X de gramas para cada 1 mol. Ou seja, sempre você vai ter uma quantidade em gramas para 6 vezes 10 a 23 entidades. Seja átomos, moléculas, íons, fórmulas e assim por diante. Fazendo agora com uma substância iônica, né? A gente teria não massa molecular, né? A massa de uma molécula a gente teria de uma fórmula, já porque a gente teria a fórmula unitária. Nesse caso, a fórmula unitária seria NaCl, onde o Na, se a gente for na tabela periódica, ele vai ter massa atômica 23, ou seja, a massa de um átomo de sódio, a massa de um átomo de cloro, vamos arredondar aqui para 35. Como só tem um de cada, né? A gente vai ter 58, que seria a soma, né? 58 unidades, né? Para essa fórmula unitária. Então são 58 unidades por fórmula. Dessas 58 unidades, se eu tivesse, em vez de apenas uma fórmula, ou seja, uma proporção dessa daqui, se eu tivesse 6 vezes 10 a 23, ou seja, 1 mol, ou se eu tivesse isso se repetindo nessa quantidade, você teria, em vez de 58 unidades, você teria 58 gramas. Então, 58 gramas é para essa quantidade de fórmulas. Assim, como a gente viu no átomo de hélio, essa quantidade aqui, ou seja, uma fórmula tem 58 unidades de massa atômica. Mas quando você tem 6 vezes 10 a 23 de repetições, ou seja, dessa fórmula, ou seja, dessas fórmulas unitárias, você teria 58 gramas. Então, você tem 58 gramas quando tem 1 mol dessa fórmula aqui, ó. 1 mol de NaCl são 58 gramas, mas a mesma quantidade, ou seja, 1 mol de hélio só são apenas 4 gramas. Então, a quantidade de entidades é a mesma, que é 6 vezes 10 a 23, ou 1 mol, ou 6 vezes 10 a 23, que seria 1 mol. Então, esse mol está dizendo que é 6 vezes 10 a 23, como esse mol aqui também. Só que 1 mol de hélio, 4 gramas, 1 mol de cloreto de sódio, 58 gramas. Não sei se vocês lembram da dúzia, mas quando a gente falava em dúzia, se eu tivesse uma dúzia de pitombas, né? Uma dúzia é a quantidade, eu teria 12, né, pitombas. Então seriam 12. Se eu tivesse uma dúzia de melancias, continuaria sendo o quê? 12, só que 12 melancias. Mas aí quando você vai medir a massa, 12 melancias teria uma massa, como 12 pitombas teria outra. Agora fazendo para uma massa molecular, né? Eu acabei esquecendo, mas
Aqui, quando a gente fala da fórmula unitária, então a gente não tem massa molecular. A gente teria, no caso, massa fórmula, certo? Porque é uma substância iônica, então eu não posso chamar de massa molecular. Aqui, agora que a gente está falando de água, a água é uma substância, uma substância que tem ligações covalentes, ou seja, uma substância molecular. Então a água, aí sim, ela vai apresentar massa molecular. Então aqui você tem hidrogênio, oxigênio, 2 hidrogênios, 1 oxigênio. A massa atômica do hidrogênio é 1, massa atômica do oxigênio 16, 2 unidades, né, que aqui é em unidade de massa atômica, aqui 16 unidades. Total 18 unidades. Isso aqui é a massa molecular, ou seja, a massa para o quê? Uma molécula. Mas aí eu não quero a massa para uma molécula, eu quero a massa para um mol de moléculas, que seriam 6 vezes 10 a 23, usando também esse número de forma mais simples, né? Arredondado, 6 vezes 10 a 23. Então, em vez de eu ter 18 unidades, que é para uma molécula, eu teria 18 gramas, que aí sim seria para essa quantidade aqui, ó, de moléculas. Assim, em vez de eu falar de uma molécula, eu estou falando de um mol de moléculas. Então, eu estou tratando do que? Já que é para um mol de moléculas, 18 gramas para cada 1 mol. Então, isso daqui é a massa molar. Quando eu estava falando do hélio, que é um gás, né, que no caso é um gás nobre, normalmente ele não vai fazer nenhuma ligação. Nesse caso você tem o átomo apenas, né? Ele não seria, ó, entidades, né, que não fariam ligações, então estariam separados. Então aqui eu tenho apenas um átomo. Então quando eu tenho apenas um átomo, eu acho a massa atômica. Porém, quando eu tenho já um grupo de átomos, aí é que tá. Quando você tem um grupo de átomos, ele pode ser chamado de massa fórmula ou massa molecular. Qual é a diferença? Porque quando você tem um grupo de átomos, ou seja, de elementos diferentes, ou até do mesmo elemento, nesse caso aqui, o hélio, você tem apenas um átomo, massa atômica. Nesse aqui, que é o sal de cozinha, que é uma substância iônica, você teria, nesse caso, uma chamada fórmula unitária. Então, eu me refiro a essa a massa fórmula, tá? E aí, mas para você achar a massa fórmula, você precisa conhecer as massas atômicas de cada elemento. E quando você tem uma substância que tem ligações covalentes ou uma substância molecular, aí a diferença vai ser o quê? Que quando você tem uma molécula se chama de massa molecular. E aí você tem a água, você achou aqui a massa de uma molécula. E a massa de uma molécula, só que aí me interessa uma molécula. Sempre aqui me interessa quando eu tenho um mol de moléculas, de massa de fórmulas ou de átomos. Que aí eu vou chegar à massa molar. Ok? Então, deixa eu ver se eu consigo passar aqui o slide. Nesse próximo slide aqui, que eu queria exemplificar que você sempre vai ter em proporção. Por exemplo, na molécula de água. Na molécula de água você tem um átomo de oxigênio para 2 hidrogênios. Então essa unidade aqui, certo? Ela vai ter, por exemplo, eu não vou falar ainda em mols, mas se você tivesse uma dúzia de moléculas de água. Uma dúzia de moléculas de água significa o quê? Você tem 12 moléculas de água. Nessas 12 moléculas de água você teria o quê? 12 átomos de oxigênio e teria, já que aqui é uma dúzia que você está falando, você teria 12 oxigênios, 12 hidrogênios e 12 hidrogênios mais uma vez. Então perceba que o hidrogênio está em dobro. Então você teria 24 átomos de hidrogênio. O que está acontecendo é que eu tenho uma dúzia do conjunto. Mas para eu ter uma dúzia do conjunto, eu tenho que seguir a proporção dentro dele. Então eu preciso de uma dúzia do oxigênio, ou seja, do primeiro, né, que eu estou falando,
Tá? Então eu preciso de uma dúzia desse hidrogênio, vou chamar ele de hidrogênio 1 e hidrogênio 2. Mas é o mesmo elemento, então eu tenho em dobro o hidrogênio. A mesma lógica vai ser quando você trabalha com mol. Quando você tem, por exemplo, 1 mol de moléculas de água. Então, você tem 1 mol dessas moléculas. Só que para você chegar a 1 mol dessas moléculas, você vai precisar do quê? De 1 mol de átomos de oxigênio. E você vai precisar não de 1 mol. Aqui está dizendo o quê? Que você precisa do dobro de hidrogênio. Então você vai precisar de 2 mols de átomos de hidrogênio. Então, para eu ter 1 mol do conjunto, ou seja, para eu ter 1 mol de moléculas, eu preciso do... Quem é que vai compor o conjunto? Hidrogênio e oxigênio, ou seja, o conjunto é a molécula. Então eu preciso ter o dobro de átomos de hidrogênio e preciso ter apenas 1 mol de átomos de oxigênio. Ou seja, a própria fórmula da substância, ela me diz quanto você vai precisar, seja do que for. Né? Se eu preciso de uma molécula de água, 2 átomos de oxigênio e 1 átomo de oxigênio. Não, eu não preciso de uma molécula. Eu preciso de 500 moléculas. Então, você precisa de 500 moléculas, é só seguir a proporção. 1 está para 500. Então, vai precisar de 500 átomos de oxigênio e vai precisar do dobro de átomos de hidrogênio, ou seja, 1000. Certo? Então, mais ou menos o que ele está mostrando aqui. Ó. Ele tem 1 mol de água, que significa 18 gramas, que a gente viu no slide passado, que a massa molar, sempre que falar massa molar, a gente está se referindo a massa, gramas, para 1 mol daquela substância. Ou seja, esse 1 mol, 6 vezes 10 a 23 moléculas, átomos, seja o que for. Então, a massa para 1 mol, massa molar. E aí ele está dizendo que aqui se repete. Ó. Então, quando você tem aqui a água, como eu já tinha mostrado, ó, 1 átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. Então, se você tem 1 mol, né, precisa de 1 mol de água. Nesse 1 mol você vai ter o quê? 2 mols de hidrogênio para formar uma molécula, quer dizer, 1 mol de moléculas de água e 1 mol de oxigênio. É sempre seguindo a proporção que tem a fórmula, tá? Então H2O, 1 mol de água. Eu preciso de 1 mol de oxigênio e o dobro, ou seja, 2 mols de hidrogênio. Beleza? Então, para fazer aqui mais uma vez um resumo, mostrar a vocês o seguinte. Quando você tem... Desculpe, deixa eu dar um jeito aqui. Quando você possui um átomo, você vai achar massa atômica. Quando você tem um grupo ou um conjunto de átomos, pode ser assim. Esse grupo de átomos pode ser de que maneira? Pode ser iônico ou pode ser molecular, ou seja, ligações covalentes. Aí você chama de quê? De massa molecular. E aqui você chama de massa fórmula. Porque substâncias iônicas, compostos iônicos, você não vai ter uma molécula, você vai ter algo que se repete, que a gente chama de fórmula unitária. Mas até agora, vou dividir aqui, tudo que a gente viu foi para uma entidade. Como assim? Um átomo, uma molécula, vou dar cor para destacar. Então, um átomo, uma molécula, uma massa fórmula, ou uma fórmula, desculpa. Né? Quando você precisa, de tudo, e veja só, para você achar esses dois aqui embaixo, massa molecular e massa fórmula, você precisa conhecer a massa atômica das substâncias. Então a massa atômica ela é usada para você achar a massa molecular como a massa fórmula. Mas tudo aqui é para uma entidade. Quando é um átomo apenas, massa atômica.
Quando é um grupo, pode ser molecular ou iônico, aí vai dar nome ou de massa molecular ou de massa fórmula. Porém, quando eu quero não em unidades atômicas, quando eu quero achar em gramas, aí a gente vai usar a constante de Avogadro, que aí muda para mol. E aí você vai ter, né, a massa molar, que como eu havia dito no outro slide, o que seria a massa molar, é só olhar no próprio nome, né, que nomeia, no caso, massa, grama, molar, mol. Passa um traço, você tem gramas por mol. E para você chegar em gramas por mol, você precisa de uma quantidade específica, seja massa atômica, ou seja, o conjunto. Você sempre vai precisar de 6,002, vou deixar só aqui, 10 a 23, ou 6 vezes 10 a 23 moléculas, desculpe, átomos, moléculas, fórmulas, íons, seja do que for. Então, quando você tem essa quantidade, você transforma de unidades de massa atômica, que a gente havia visto, certo? Então, você sai, deixa eu ligar o laser aqui, você sai de unidades de massa atômica, que é para um átomo, uma molécula, uma massa fórmula, ou seja, para uma, mas a gente não vai trabalhar com um apenas, então precisa de uma quantidade, ó. A gente trabalha com uma molécula de água, a gente trabalha em gramas, então quando você tem 18 gramas é porque você fez a relação. Mas o que significa as 18 gramas de água? Significa que é a quantidade em gramas quando você tem 1 mol, ou seja, quando você tem essa quantidade aqui, 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Então, quando você tem essa quantidade aqui, mol, você acha, né, em gramas, quanto equivale àquela substância. No slide passado, a gente viu, se eu conseguir voltar, não estou conseguindo. No slide passado, a gente viu que para você ter essa quantidade, ó, de água, são 18 gramas. Para ter essa quantidade de sal de cozinha, nessa proporção aqui, ó, da fórmula, NaCl, você teria 58 gramas. E para ter a mesma quantidade, 6 vezes 10 a 23 de hélio, você tem o quê? 4 gramas. É só lembrar da analogia que eu falei. Imagine que isso aqui fosse uma frutinha pequena, por exemplo, uma pitomba. Isso aqui poderia ser, já que a massa é bem maior, né? Aqui poderia ser melancias e melões, por exemplo. E aqui você tivesse algumas frutas, laranja, sei lá, laranjas e maçãs, não sei. Mas independente do que ela é formada, a quantidade mol sempre é 6 vezes 10 a 23. O que muda é que, dependendo de que fruta ou de que átomo está sendo composto aqui a substância, cada um vai ter uma massa diferente. Então, você pode ter uma dúzia de frutas com massas diferentes, vai depender da fruta. É a mesma coisa quando você tem 1 mol da substância. 1 mol sempre é a mesma quantidade, mas a massa para cada substância pode variar dependendo da sua composição. Beleza? Espero ter ajudado, galera. Valeu!